Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, tomando decisões corretas em um mundo trapaceiro, eu pensei que eu iria falar um domingo só. E já é o quinto. Toda vez que eu chego em casa, eu começo então a abrir a Bíblia. Lá vem uma coisa nova na mente e no coração. E aí eu começo a pensar, escrever, guardar, anotar. E então sempre parece que vai aumentando mais. E nesta semana eu pensei muito sobre isso. Portas abertas e fechadas, e as decisões divinas. Eu quero basear esse tema em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Às vezes eu vou ter que dar uma sentadinha aqui, vocês não se importam? Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Guarde bem isso. Digam lá: quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Vocês podem dizer isso sem olhar para o texto? Vai. Quando ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. É fácil. O problema é aceitar isso. Porque algumas pessoas têm uma ideia errada desse pensamento. É uma ideia que não glorifica a Deus, mas glorifica o ser humano. E eu vou tentar explicar isso nessa noite. Mas antes, eu tenho compartilhado com você alguns princípios que nos ajudam a... Faltou a palavra princípios aí, que nos ajudam a avaliar as nossas decisões em um mundo trapaceiro. O mundo que nós vivemos é muito trapaceiro, é fraudulento. Ele cria uma
religião alternativa, um cristianismo alternativo, cheio de buracos, cheio de atalhos, de experiências mundanas, sem propósitos divinos. Igreja onde as pessoas vão para se divertir, pular, dançar, cantar não para Deus, mas para satisfazer suas emoções. Esse hino eu gosto, aquele eu não gosto. Esse me toca, aquele não toca. Não sei que hino que tem que me tocar. Na verdade, eu tenho que tocar em Deus. Nunca vi esse negócio de hino me tocar. Mas enfim, nós estamos perdidos, completamente perdidos. Mas é possível nos encontrarmos. Porque para todas as pessoas, para todos os problemas, sempre há solução. Desde que a pessoa procure e queira. Então, eu vou novamente relembrar esses princípios para quando nós temos que tomar decisões. Então, aí está. Relembremos então alguns princípios que nos ajudam a tomarmos decisões em um mundo trapaceiro, o qual procura nos afastar dos princípios e da vida de Deus. Primeiro, a minha decisão contrariará os princípios morais estabelecidos por Deus? Eu estou infringindo os 10 mandamentos? Eu estou cobiçando algo que eu não devo? Eu estou adulterando? Eu estou mentindo? Eu estou prejudicando o meu próximo? Eu estou sendo ganancioso? Eu estou agindo com ódio? Com inveja? Porque os 10 mandamentos é a base do caráter divino. E o ensino de Jesus mostra como Deus é na prática. Então, eu estou tomando decisões sem pensar nessas coisas. Segundo, a minha decisão trará benefícios à minha família ou só para mim? Existem muitos homens ou mulheres ou filhos ou pais que tomam decisões sem pensar na vida de um e do outro. Surgiu uma oportunidade, ele vai lá e quer agarrar. Não importa a opinião dos outros, não importa nada. Então o que importa é ele se satisfazer com aquilo que ele está fazendo naquele momento. Então o benefício é dele. Ainda que ele diga assim, não, isso vai ser uma maravilha para todos, mas o troféu é dele. Não é algo incomum. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso é muito comum na vida de muitas famílias, que não se conversam, que não dialogam, que vivem de qualquer maneira. A minha decisão tomará o lugar de Deus e da minha família em minha vida? Há muitas pessoas que quando tomam uma decisão, novamente, não pensam na família. Vivem para aquilo, se apaixonam por algo, se iludem por algo, e depois correm atrás, a família fica largada lá. Por mais que você tente conversar com a família, o seu foco não está lá. Por mais que você abrace seus filhos, o seu coração não está com eles. Seu coração está lá, naquilo que você decidiu, naquilo que você escolheu. E isso vai trazer consequências. Vai trazer infelicidade, vai trazer prejuízo. A minha decisão não me acusa,
mas edificará ou fortalecerá outras pessoas em Cristo. A Bíblia trata de coisas imorais. Lembram que nós falamos no início? A minha decisão contrariará os princípios morais. Mas a Bíblia fala de coisas amorais. Que são coisas amorais? São coisas que não contrariam os princípios morais, porém, na vida de um, Deus diz, isso eu não quero. Na vida de outro, Ele não se importa. Por exemplo, eu citei aqui, é errado para o cristão beber vinho? Claro que não, a Bíblia diz que não é. Porém, Deus diz para um, eu não quero que você beba, porque eu sei no que vai dar, porque você não aguenta. Uma taça não é suficiente para você. Daqui a pouco você está dando risada sozinho, parece uma brasa falante. Então, um pau de fogo andante. Então veja bem, Deus diz, para, eu não quero que você faça isso. Enquanto na vida de outro, não há problema. Mas, na vida de todos, Deus diz, não se embriaguem. Encham-se do Espírito. Então, a prioridade não é se eu posso ou não posso tomar um cálice de vinho, ou um pouco de vinho. A prioridade é encher-se do Espírito. É isso que Deus quer. Agora, se você está em algum lugar e lhe é oferecido vinho, você tem que procurar saber se ali existe algum cristão que olhará para aquela cena e falar assim, puxa, ele bebe vinho, meu Deus. Então você não beba, porque você vai provocar aquela pessoa a sentenciar você, a exercer juízo, correto? Então, por amor àquela pessoa, pela fraqueza que ele tem na fé, então não beba na frente dele, faça isso em casa. Paulo fala isso em Romanos. Então existem muitas coisas que são amorais. Elas não são imorais por natureza, mas são amorais. Então Deus, Ele sabe, Ele diz, Ele mostra a essa pessoa e aquela pessoa o que ela deve e não deve fazer, aceitar ou não. Compreendido? Existe alguma dúvida nisso? Eu creio que vocês entenderam. Então, quando eu faço algo que uma pessoa exerce julgamento por causa da sua fraqueza na fé, então eu não estou fortalecendo aquele cristão. Eu me lembro que eu ia pregar em algumas igrejas e era obrigatório usar terno. Era um calor insuportável. Uma vez eu estava em São José do Rio Preto, terra da minha família lá também, e ali 40 graus é pouco. O passarinho ele anda com leque, voa com leque. Então, imagina, aí eu naquela igreja, naquela época não existia ar-condicionado nas igrejas, imagina, tinha uns ventiladores que eles punham no chão, né? Punha no chão e ficava tentando fazer algum vento, mas piorava. Você puxava o ar assim, vinha aquela coisa quente, e você tinha que ficar lá derramando suor. Por quê? Se eu tirasse aquilo, os irmãos na igreja diziam assim, olha, esse homem está em pecado, Deus não vai usar ele porque ele tirou o paletó. Era assim, óculos escuros. Imagine você entrar numa igreja, numa época de óculos escuros, eles diziam assim, ele tá usando os olhos do diabo.
para enxergar as coisas na escuridão. Existiam essas coisas, sabiam? Então a gente tinha que respeitar. Eu achava uma bobagem o tamanho de um trem, mas tinha que respeitar, porque as pessoas criam assim. Então devagarinho essas coisas foram mudando, tá? A gente ia na praia, tinha irmãos que iam de terno na praia, de terno. Eles tiravam só o sapato para andar na areia. Eu tinha vontade de falar: ai, ele está de pé no chão, meu Deus, que pecado, para ver o que ele ia fazer. Mas então eu deixava de ir, porque não, nós estamos aqui, a igreja vai se reunir hoje na praia para se divertir. Se divertir o quê? Toda aquela gente na praia, as mulheres tudo de perna cabeluda, imagina naquela areia cheia de pelo na perna, a areia ficava assim, ó, parecia uma coluna em construção. Então, porque quando o pedreiro vai jogando, né, o reboque, era aquilo que parecia na perna das irmãs. Aquela pelaiada nas canelas e a areia vai grudando, vai formando aquela crosta. Então, você vê, não dá, eu não vou, não vou, eu não quero pecar. Então, veja só, existiam essas coisas, mas isso foi caindo, porque as pessoas não tinham entendimento. Porque lia um pouco a Bíblia, não que hoje leiamos, né? Mas hoje nós temos muito mais acesso devido à internet, devido a muitas pessoas que expõem suas ideias, seus conhecimentos, nós temos mais acesso. Muito bem. Bom, a minha decisão honrará a Deus. Aquilo que eu estou decidindo fazer, optar, a minha opção, a minha escolha, ela honra a Deus, isto é, aquilo que eu pretendo fazer vai mostrar a realidade de Deus às pessoas, ou vai mostrar apenas um coração egoísta, mesquinho, avarento, cheio de erros, de pecados? Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante das pessoas, para que elas, vendo aquilo que nós fazemos, glorifiquem a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Então, aquilo que eu estou optando fazer vai mostrar a glória de Deus. Quando eu me decidi a aceitar o chamado de Deus para me tornar um pregador, eu pensei muito nisso. Eu não quero ser simplesmente uma pessoa que vai falar. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida, de alguma maneira, a presença de Deus, entendeu? Eu quero que elas vejam que eu sou um homem pecador, frágil, fraco, mas que amo a Deus, temente a Deus. Eu quero ser honesto, eu quero levar a palavra de Deus às pessoas para que elas sejam fortalecidas e respeitem a Deus também. Então, eu não quero estar aqui simplesmente falando, eu não vim aqui fazer um espetáculo, eu não vim aqui demonstrar conhecimento, eu estou aqui diante de Deus para falar os pensamentos dele. Então é isso que nós vimos. Agora, o nosso texto base fala de uma igreja na cidade de Filadélfia. Essa igreja era uma igreja verdadeira. Os seus membros eram verdadeiros, obedientes e dedicados ao quê? À missão cristã. Eles não eram dedicados à frequência na igreja para obter de Deus benefícios pessoais. Esse é um outro grande erro. As pessoas dizem assim: eu tenho que ir na igreja porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Ora, se um dia você estiver numa situação de falar para alguém acerca de Deus, acerca da graça de Deus, e você não poderá estar aqui, Deus não vai abençoar você? Claro que vai. Mas se você é uma pessoa que não vem aqui por outros motivos,
você não está com a sua família por outros motivos, como Deus pode abençoar você? Você é mentiroso. Você não vem aqui porque não gosta de mim. Poxa, mas se Deus me escolheu para ensinar você, como é que você pode não gostar de mim, dizer que é daqui e não vem? Alguma coisa está errada. Por que é que você deixou de gostar de mim? Por que é que você deixou de gostar do ambiente? Porque ele está revelando a sua mentira? Ele está desmascarando você? Ele está tirando sua máscara? Está batendo contra o seu orgulho? Está revelando o quanto você é egoísta? Por que você não quer aprender? Afinal de contas, quando nós chegamos a uma reunião como esta, nós entramos num campo de batalha. Um campo de batalha dentro de nossa mente, de nossa alma, porque Deus está querendo trabalhar dentro de nós, nos ensinar a sermos melhores, a sermos verdadeiros, a tratarmos melhor nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, e aos irmãos, e as pessoas onde trabalhamos, não é isso? No entanto, veja bem, eu não quero falar muito sobre a igreja de Laodiceia, eu quero só usar o texto, tá? Que está lá, quando ele diz sobre Jesus, quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Então, eu quero usar esse princípio para mostrar a vocês esta grande verdade, que Deus tem o poder de abrir e não deixar ninguém fechar, como Ele tem o poder de fechar e não permitir que alguém abra a porta que Ele fechou. Então Ele tem essa capacidade, essa qualidade, esse caráter. É Ele quem abre, é Ele quem fecha. E se Ele quer, ninguém abre o que Ele fechou e ninguém fecha o que Ele abriu. Deus decidiu que a igreja de Filadélfia, mesmo sendo fraca, superasse as suas dificuldades. Uma igreja sem recursos seria um exemplo a todas as outras e aos cristãos em futuras gerações. Hoje em dia, nós somos muito parecidos com a igreja seguinte do capítulo 3 em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Uma igreja cheia de recurso, uma igreja cheia de riqueza, porque hoje as igrejas hoje viraram o quê? Uma coisa assim, para chamar dinheiro. Um camarada não estuda, ele não dá certo em nada na vida, então ele diz assim, bom, Deus está me chamando para ser pastor. Isso é um absurdo, isso é só um ignorante, um idiota, para pensar numa coisa dessa. Imagine se Deus vai chamar vagabundo para a obra dele. Se você olhar na Bíblia, Deus chamou as pessoas quando elas estavam atuando, trabalhando. Entendeu? Pessoas que não gostam de estudar, pessoas que não querem ser equilibradas, meu Deus do céu, farão muito mal às pessoas. Nós precisamos sim rogar ao Senhor que envie ceifeiros, mas pessoas equilibradas, pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que queiram trabalhar em prol do reino de Deus e para edificar pessoas, que tenham pena das pessoas. Jesus olhava as pessoas e tinha pena delas, porque elas eram como ovelhas que estavam sem um dirigente, sem um pastor. E hoje nós precisamos ter a mesma visão, o mesmo olhar. Nós estamos vendo por aí homens arrancando dinheiro, acharcando pessoas, usando os sentimentos delas, os desejos que elas têm de uma vida mais próspera, para lhes tirar dinheiro, prometendo em nome de pagamentos as bênçãos de Deus. E as pessoas caem nisso, porque estão desesperadas, não leem, não estudam,
Faltam-lhe o quê? Verdadeiros profetas de Deus. Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, onde não há ensinamento, onde não há revelação, o povo perece. Há momentos em nossas vidas que nós nos deparamos com portas abertas e portas fechadas. Significa o quê? De acordo com o nosso tema, que Deus está abrindo e Deus está fechando. E quando Ele abre, se Ele decide que ninguém vai fechar, ninguém fecha. E quando Ele fecha, decidido a não permitir que ninguém abra, ninguém abrirá. Mas por que Deus abre ou fecha portas? Veja só, eu quero que você veja comigo um texto da Bíblia muito simples. Mas quando Deus abre ou fecha a porta, tá? Ele toma uma decisão de abrir ou fechar a porta, significa que Ele está nos conduzindo para os seus decretos, para alguma coisa que Ele decidiu que nós não sabemos. Nós conhecemos até ali o momento em que a porta se fechou, ou a porta se abriu, mas nós não sabemos mais nada dali, daquele ponto para lá. Mas Ele está sempre tentando nos ensinar. O Salmo 25, versículos 8 e 9, nos diz o seguinte: o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina o quê? A sua vontade. Esses dois versos trazem algumas implicações. Que eu devo ser uma pessoa humilde. Você tem que ser uma pessoa humilde. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa carente de Deus, carente da direção, do governo de Deus. Ele não é só carente de Deus, mas ele é carente da direção, da orientação de Deus, dos recursos de Deus. Ele pode ter conhecimento de Deus, mas ele não tem os recursos. Uma coisa é você entender, uma coisa é você aprender a Bíblia, e outra coisa é você aprender a compreender a Bíblia. Se você aprende sobre Deus, você alcançou muita coisa. Mas se você não compreender a sua pessoa, você chegou a um limite e ali você parou, você continua cego. Você tem um entendimento. Deixe-me explicar isso usando uma passagem das Escrituras Sagradas. Certa noite um líder judeu procurou Jesus, um líder religioso. E ele disse: mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. E ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isto é, quando uma pessoa nasce de novo, ela se torna capaz de ver alguma coisa que a maioria não vê. Mas Jesus, ele era muito provocador. Ele era uma pessoa que sabia induzir a conversa a chegar a um ponto sempre mais profundo ou superior. E a conversa continuou, e Nicodemos disse: mas como eu, sendo velho, posso nascer de novo? Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: Nicodemos, você é um mestre e não aprendeu ainda essa lição? Você não sabe explicar isso? Que tristeza, hein? Ele disse então: quem não nascer de novo, isto é, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então existem duas esferas: ver e entrar.
Se você vê o reino de Deus ao seu redor, você está vendo muita coisa, mas você não está experimentando nada. Agora, se você vê para entrar e você entra, toma a decisão de entrar, aí então você faz a vontade de Deus. Não adianta nada você estar numa igreja, ir numa reunião para dormir, você não se prepara para estar lá. Qual é o propósito de você estar aqui nesta noite? Qual é o propósito que você traçou consigo mesmo, dizendo: Senhor, eu vou estar na reunião hoje. Eu quero compreender a minha estada lá, a minha presença lá. Eu quero entender isso. Eu quero compreender melhor os teus planos para a minha vida, os teus pensamentos. E então, quando você chega aqui, você abre a sua mente para compreender a razão de estar aqui. Então você lutará contra o seu cansaço. Eu não estou dizendo que você às vezes não vai dar uma pescada. Eu entendo perfeitamente. A vida está cansativa, está estressante. Mas você vai lutar, porque você quer entender, você quer compreender. Afinal de contas, eu passo esse material a vocês, o áudio vai, o vídeo vai na internet, então você pode receber todas essas coisas sem pagar nada. Então, poxa, aproveita o que Deus está lhe dando. Então, a primeira coisa que eu devo entender é que eu tenho que ser humilde para aprender e compreender a usar os recursos que Deus me dá, a fim de não duvidar ou questionar as decisões de Deus. Se Deus decide fechar uma porta, por que eu devo tentar abri-la? Se Deus resolve abrir uma porta, por que eu vou fechar? Ora, o texto diz aqui que eu devo ser humilde. Muito bem. Por quê? Porque Deus é justo. As decisões de Deus, que eu não duvide, elas sempre são justas e legítimas. Elas são legítimas, elas são convenientes, porque Deus é bom. Não diz aqui, o Senhor é justo e bom. O que significa a palavra bom? Significa que Deus toma decisões apropriadas, porque Ele sempre tem controle da situação. Ele sabe o que é apropriado e o que é conveniente em um determinado instante. Então, como Ele pode me ensinar o caminho certo? Porque Ele nem sempre vai falar comigo de voz audível. Há pessoas que sobem as montanhas e dizem: fale comigo, Senhor, agora. E então eles olham para o chão, esperando que o chão pegue fogo, que passe alguma coisa diante dele, e ele não percebe, mas foi um morcego que passou lá. E ele acha que foi o Espírito de Deus. Eu já conheci um homem que foi orar na montanha, já contei para vocês, que ele ficou desesperado. Ele disse: eu vou lá hoje, Deus vai falar comigo. Muito bem. Ele se ajoelhou. Quando ele percebeu, ele se ajoelhou em cima das fezes de um bovino. Ele percebeu, pôs a mão ficou toda cheia de fezes do animal, e suas calças, e ele ficou desesperado. Ele foi andar, tropeçou, rolou, caiu num espinheiro, encheu a cara e os braços todos cheios de espinho. E então ele disse: eu não quero mais saber desse negócio de Deus falar, vai embora. E saiu embora, se rasgou todo e foi embora. Então você vê, sabe, não é assim que se busca a vontade de Deus, não é dessa maneira. Deus me dá um sinal. Eu pretendo falar um pouco sobre essas coisas com vocês.
E como o povo de Deus fala assim, a porta se abriu, então é de Deus. A porta fechou, então não é de Deus. Ou não é isso que nós temos aprendido? Fala para mim se não é. Será que porque a porta abriu aquilo é de Deus? Não é. Nem sempre é. Ah, a porta fechou, então Deus não quer mais. É isso? Não é. Você talvez diz assim, ai, eu preciso casar. Aí aparece um parente, uma mala na sua frente. Aí você diz assim, ai, é de Deus. Tá bom. Aí você começa a namorar com essa mala, com essa âncora, porque o navio zarpa, a âncora não sai do fundo, está sempre lá mergulhado. Então, é um fóssil. Você está namorando com um fóssil. Aí, o que vai acontecer? Nada. Nada. Não, mas só pode ser Deus. Não aparecia ninguém na minha vida. Você está ruim, hein, minha filha? Porque eu vou te falar. Se você não arrumar um namorado é porque está ruim mesmo. Pede a Deus que te salve. Porque não é possível. Todo mundo... mas vamos lá. Então, arrumar alguém... Você pode até contornar a situação, você arruma. Mas se Deus não quiser, não vai aparecer. Então se contenta. Mas vamos lá. De repente aparece. Aí você pega aquilo ali. Aquilo ali. Aí a sua vida vira um inferno. A porta foi aberta e apareceu quem? Ele ou ela, ou a mala. Você quer estudar no exterior? Muito bem, você quer estudar no exterior. Qual é o pecado disso? Existe algum pecado em você namorar alguém? Não está escrito isso. A Bíblia ensina sobre princípios que você deve adotar no namoro. Mas a Bíblia não diz, espere eu dar ordem para você namorar. Perigo. Não. A Bíblia te dá princípios para você saber escolher uma pessoa. A Bíblia não pede para você Deus, eu devo ou não namorar esse rapaz ou essa mulher? Deus diz, você não entendeu nada. Você não precisava nem estar agora pedindo para mim. Você deveria estar aprendendo os princípios sobre como escolher um companheiro, um parceiro. Você deveria estar sabendo e não sabe por quê. Que não adianta nada. Você vai, Deus, é este. Deixe-me sentir. Ela quer, ou ele quer. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Você quer estudar no exterior? Deus, eu devo ir. Sinto que devo. Obrigado, Jesus. Porque a porta se abriu. Aí você diz, a porta abriu, aí você vai. Aí, e quando a porta fecha? Deus não quer que eu vá, nunca, então vou ter que viver aqui para o resto da vida. Também não é verdade. Você vê como que a gente comete erro? Se não aparece ninguém na sua vida, você diz que Deus não quer que você tenha ninguém. Se aparece, você é capaz de pegar o primeiro marinheiro do porto que aparece. Namorar com marinheiro e violeiro é perigoso, não é? Então, tem que tomar, se ficar,
o bicho come, se correr o bicho pega. Como é que eu resolvo isso? O problema todo é o seguinte: se Deus falar comigo direitinho, mostrar direitinho, Ele sempre fala. Se eu ouvi-lo direito, na verdade, eu possivelmente trarei a vocês algumas lições sobre erros que nós cometemos quando nós estamos para decidir sobre coisas importantes. Mas o problema todo é a nossa falta de sabedoria. E eu vou tentar explicar a vocês a sabedoria. Porque a sabedoria não está nos livros. A sabedoria vem de Deus e nos torna capazes de perceber. Aqueles princípios que eu dei a vocês no início são princípios de sabedoria. E precisa ter coragem para adotá-los. Então, se você está escolhendo alguém e apareceu aquele fantasma, por enquanto é um fantasma, você não conhece nada dele, ele é um fantasma, é um vulto, está lá. Agora você vai ter que discerni-lo, ele é bom ou é mau? Ele vai me ajudar ou não? Esse relacionamento está me fazendo bem ou não? O que eu quero ao lado desse vulto? Por enquanto é um vulto. Então, o que eu quero? Uma série de princípios que devem ser adotados para você não se aprofundar demais no relacionamento e depois não ter coragem de sair. Porque você também está pensando em se casar. E como será o casamento? Mais princípios devem ser adotados. A Bíblia é um livro de princípios. Agora, se você não aprende os princípios e simplesmente diz, Deus é da tua vontade, é. Ou então você fica com medo de dizer, não é e era. E você toma a decisão de não aceitar a situação. Você não sabe como agir. Aí você vai trocar os pés pelas mãos. Vai fazer sempre bobagens e nunca será uma pessoa feliz. E eu vou tentar ajudar vocês a enxergarem isso, se vocês quiserem e permitirem. Há cristãos que em um determinado momento precisam de dinheiro, ou não é? Não é isso? Mas antes, deixa eu falar sobre uma coisa antes aqui que eu pulei, porque minha cabeça sempre está lá na frente. Deixa eu dar uma pisada no freio e recuar. Uma das maneiras de Deus nos ensinar, de falar conosco, é abrindo e fechando portas. Correto? O que nós chamamos de oportunidades. Vamos pensar, eu coloquei até um exemplo aí nas notas que vocês têm em mãos. Mas não precisa sequer olhar para lá, porque é tão corriqueiro. Você quer trocar de carro. Você vai orar a Deus para trocar de carro? Você vai dizer assim, Deus, que marca o Senhor quer que eu tenha? Eu duvido. Você não faz nada disso, ninguém faz. Ninguém faz. Deus, eu tenho uma BMW, o Senhor quer que eu pegue um Chevette? Um Fiat 147 turbinado? 0,8 cilindrada? O Senhor quer? Eu tenho uma moto 1.200, o Senhor quer que eu ande de patinete?
corro o risco do Covas me tomar o patinete? Então, nada contra o prefeito, mas eu digo assim, é o que está acontecendo. O senhor quer que eu tenha uma bicicleta? Bom, vamos lá. Então, você quer trocar, está tudo certinho, você tem o dinheiro para transação, tudo mais. Mas de repente, você está tão feliz e de repente surge uma doença em família. Aí você fala, mas bem agora, que eu ia trocar o carro, eu vi o carro maravilhoso, o cara prometeu que era uma maravilha. Surge um problema, o que está acontecendo? Deus fechou as portas. Significa que você nunca mais vai trocar o carro? Não. Significa que você agora precisa amar sua família. Significa que você precisa agora oferecer à sua família aquilo que você guardou. Mas não significa que Deus não queira que você no futuro troque o automóvel. Você quer comprar uma casa, você tem a condição de comprar uma casa, mas surge um imprevisto, pronto, Deus fechou a porta. Não significa que você não comprará uma casa, mas significa que naquele momento você não tem que comprar nada. Você tem que se contentar com o que tem. Ai, mas as pessoas vão na minha casa, o sofá está rasgado. Eu já fui em muitas casas que a pessoa fala assim, Walter, você vai lá em casa, mas não olha para a cortina, não olha para o sofá, não olha para a televisão, não olha para aquilo, não olha para a lâmpada. Tá, eu entro, então me dão uma venda. Na verdade, eu não vou na casa por causa das coisas que estão lá, eu vou lá por tua causa. Você é mais importante. Tem café lá? Tem. Já basta. Acabou. Se não tiver café, nós bebe água mesmo, e proseia, e conversa. Acabou o problema. Não tem essa história. Agora tem gente que vai numa casa e fica olhando tudo, não é? Vai sentar no sofá e faz assim. Eu já passei por isso na minha casa. Nunca mais eu chamei essa pessoa também. E o dia que ela for lá, vou jogar poeira em todo lugar. Então, veja só. Bobeira. Quando nós vamos na casa de uma pessoa, não importa onde ela mora, o importante é a pessoa. Não é o lugar. Hoje as pessoas estão procurando uma igreja chique, não é? O importante não é o chique. O importante é a verdade, é a honestidade, os propósitos. Mas isso as pessoas não olham mais. Você quer namorar, você olha a pessoa bonita, o rosto, o corpo. No fim você tem um bagulho na mão, não é? Você tem lá um fim de feira, todo mundo empurrando, baixou o preço. Então, Dona Maria, baixou o preço, leva, pega. Não tem dinheiro, leva assim mesmo, vai embora. Então, quer dizer, bom, o que é correto? A pessoa percebe que Deus fechou a porta, não vou comprar o carro, não vou, mas eu quero entender o motivo, as razões. Então eu vou ter paciência,
por que está acontecendo isso na minha vida? Porque nada nos acontece por acaso. Deus sempre está à frente do que nós podemos ver. Porque onde nós vamos entrar, Deus já está. Você vê o local para entrar, mas quando você entra, você vai se deparar com quem já está lá. E com uma situação que Deus já preparou para você. Você vê quando você fica com ódio de alguém, ou eu fico com raiva de alguém, é porque eu não me preparei para entender que Deus já estava lá. Aquilo não aconteceu por acaso. Talvez você esteja passando por uma tristeza de não ter conseguido realizar um plano ou um sonho. Deus fechou a porta. Agora, a pior coisa que você pode fazer é amargurar-se. Você tem que entender que antes de chegar a esse nível, Deus já estava lá. E Ele permitiu que isso acontecesse. No entanto, algumas pessoas não permitiram que Deus mantivesse a porta fechada. Eles arrombaram. E agora estão experimentando uma grande infelicidade. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas você pode abrir uma outra, que é do seu egoísmo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai atrair sobre a sua vida seus próprios caminhos. Você saiu das coisas elevadas e agora você está andando por caminhos rebaixados, muito rasos. Caminhos que não representam nada, não trazem propósito algum a você e a ninguém. Deixe-me explicar. Essa igreja de Filadélfia ficava numa região chamada Ásia Menor. Nos tempos bíblicos, hoje conhecido como Turquia. É uma faixa litorânea, uma parte, onde está a Ásia. Ali estavam as 7 igrejas que você tem lá em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, tudo Ásia. E o apóstolo Paulo, chamado para pregar, estava querendo obedecer à ordem de Jesus. Jesus disse assim: olha, vão pelo mundo todo, vão a todas as pessoas de todas as raças e pregue o evangelho. Não foi isso que ele disse? E Paulo estava querendo cumprir isso. Mas deixe-me mostrar para você uma coisa aqui. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 6 ao 10. Veja lá. Ele queria pregar o evangelho na Ásia, onde estava o quê? A igreja de Filadélfia. Então, o evangelho chegou em Filadélfia. Mas olha só, que fato curioso. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra de Deus onde? Na província da Ásia. Foi o diabo? Não. Quem fechou a porta? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele mesmo fechou a porta. Eles atravessaram então o quê? A região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia. E o que aconteceu? Mas o Espírito de Jesus não deixou. O que é o Espírito de Jesus? É a encarnação dele? Não. Não, é o Espírito Santo. É Deus. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. O que eu quero que vocês vejam aqui é o princípio. Deus está fechando as portas. Mas espera lá.
As pessoas não precisam do Evangelho? Deus não diz que todo mundo precisa do Evangelho, precisa da verdade? E Deus está fechando a porta para um homem capaz como Paulo? E daí? Deus sabe o que faz. Você diz assim: será que Deus não sabe que eu preciso disso? Eu preciso tanto. Deus sabe o que faz. Muito bem. Aí, vamos continuar. Vocês estão entendendo? Imagine. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ó, Deus fechou a porta lá, agora ele vai abrir uma porta aqui. Olha só. Teve uma visão. Ele viu um homem, não é que ele viu um homem na visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé. Ele pedia o quê? Venha para a Macedônia e nos ajude. Onde Deus queria que Paulo fosse? Para a Ásia ou para a Macedônia? Para a Macedônia. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para o quê? Para anunciar o Evangelho ao povo dali. Então Deus fechou a porta para o que Paulo queria, para o que ele havia planejado, mas abriu uma porta para uma situação que ele não havia planejado e que ele desconhecia totalmente. Se eu conheço um pouquinho de Paulo, não por ter andado com ele, graças a Deus, porque senão eu estaria um Noé da vida, um Metusalém, mas por ter estudado um pouco da vida de Paulo, eu creio que Paulo já havia estudado muito bem o comportamento das pessoas da Ásia Menor para pregar o Evangelho lá. Porque Paulo não chegava no lugar sem antes conhecer como as pessoas pensavam. Ele analisava, me perdoem, ele analisava a espiritualidade, a religião, e a personalidade das pessoas, e a cultura do lugar, para que ele pudesse chegar lá e ter uma palavra que atingisse o alvo. Ele nunca se preparou para ir a essa região da Macedônia. Mas quando as portas se fecharam para a Ásia Menor, então se abriram para a Macedônia, Paulo não teve dúvida. Ele foi para a Macedônia acreditando que Deus o capacitaria. Se Deus está fechando as portas para você, em alguma situação, você não tem que se espernear. Ele está realizando um decreto que ele estabeleceu. Você não está enxergando o que ele está vendo. Portanto, confie nele. Ele pode estar livrando você de alguma coisa. Você quer o vulto, apareceu o vulto na porta. Ai, que lindo é esse. Ou linda. Linda, meu bem. O que é que você não tem? Se eu já conferi direito e não achei defeito em você, meu bem. Por enquanto você não achou defeito nenhum. Começa a conviver e você vai ver o que é defeito. De linda, muito pouco, só no nome. Vamos lá. Menos. Então veja bem, muitas pessoas estão assim, tomando decisões, porque a porta abriu,
ou deixando de ser perseverantes porque a porta se fechou. Ah, Deus fechou a porta, então chega. Por que Deus fechou a porta? Por que Deus barrou o seu caminho? Não é para você deixar de pensar no problema, mas é para você começar a se preparar, porque Deus tem algo para realizar. Os cristãos não pensam isso. Eles falam assim: irmã, ore por mim, viu alguma coisa? Vi, suas orelhas estão crescendo e nascendo pena pelo seu corpo. Paulo desejava pregar, não era isso? Mas Deus não quis que ele fosse pregar na Ásia. O que ele poderia ter pensado? Que era o diabo fechando as portas. Ou não é? É o que muitos cristãos fazem. Pastor, faz uma oração por mim. Estava tudo certo. De repente o diabo entrou e arruinou tudo. Faz uma oração especial. Especial. Que oração especial? Por acaso Deus tem orações, por exemplo, Basic, Intermediate e Advanced? Básica, intermediária e avançada? Ou uma oração pós-graduada? Faz uma oração pós-graduada por mim. Bacharelada. Walter, faz uma oração bacharelada. Por acaso existem níveis desse tipo? Claro que não. Mas as pessoas vão às igrejas e dizem assim: olha, o diabo está acabando com a minha vida. Eu estava num romance com o Otávio Luiz Roberto. Você não imagina, o Otávio Luiz Roberto era o sonho da minha vida. O que aconteceu? Que o Tavinho foi embora, o Otávio foi, e eu estava na peneira, fiquei. Quer dizer, então, ele sumiu, o diabo, faça voltar o Otávio, ore por mim, vou fazer uma campanha, vou fazer uma novena, vou fazer uma corrente. Como é que você sabe que Deus não fechou a porta? Agora você quer abrir de alguma maneira. Porque você não pensa. É o que eu digo a essa pessoa. Mas digo a vocês, irmãos, pensem. Reflitam. Temam a Deus. Respeitem a Ele. Vai com calma. Olha a declaração de Paulo, quando ele diz assim, em 2 Coríntios 2,12. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, olha agora, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para trabalhar ali. Não era na Ásia, era ali. E ele foi lá, nessa cidade de Troade. E lá ele trabalhou para o Senhor naquele lugar. Não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar. Percebe ou não? Os cristãos pegaram essa mania. A porta se abriu, é Deus. A porta fechou, é o diabo. Espera lá, gente. Onde que você vai chegar dessa maneira? O que você vai alcançar desse modo? O que eu quero dizer a você é que Deus, muitas vezes, por meio deste processo, Ele altera os nossos planos. Ele nem sempre está declarando a você o que é certo e o que é errado, o que você deve fazer ou não, e o que você vai enfrentar. Quando você tem que decidir alguma coisa, por exemplo, Deus, eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou de carro, de ônibus, de trem ou de avião? Deus disse, pense se realmente vale a pena ir ao Rio de Janeiro, no momento atual.
talvez é o que ele lhe diria. E por acaso Deus vai conseguir mostrar para você se você tem que ir de carro, de ônibus, de trem, de avião? Vai nada. Se você tiver dinheiro, você vai do quê? De avião. Agora, quando você vai de carro, você toma cuidado, porque o GPS pode levar você para uma rua com um cara lá em cima te esperando confuso. E quem é esse? Eu não sei. Bala. Pronto, acabou. E é só lá, e não é aqui. Você sabe que no Brasil morrem 60 mil, mais de 60 mil pessoas por ano? E é um país onde os políticos dizem, não, nós precisamos trazer civilidade à população. Você tem que dar punição para esses caras. Não tem essa história de ficar dando cursinho, não. Imagine a mulher mata a mãe e sai no dia das mães. O pai mata o filho e sai da cadeia no dia dos pais. É um absurdo. É um absurdo. Só na cabeça de doido essas ideias existem. É a mesma coisa, vamos desculpar, a legalização das drogas. Se você vai comprar um negócio que é ilegal, você não está sendo conivente com o crime? E quando você compra as drogas, você é doente. Não é muito estranho isso? Quer dizer, se você quer comprar um negócio para o teu carro, você compra de um rolo qualquer aí, você pode ser processado, porque a procedência daquele produto é ilegal, é imoral, é contra as leis. Aí você vai comprar a droga que também é legal, não, você é doente, isso pode. Então, que mundo é esse que nós vivemos? Agora nós vemos aí que quem tem que fazer lei não faz, quem não deveria faz. Quer dizer, não existe ordem. Nós vivemos num mundo onde só há bagunça. E Deus diz, você tem que tomar decisões. E como é que você vai tomar? Seu filho chega em casa e diz assim, mãe, pai, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estava pensando nisso, mas pintou uma mina no pedaço e pintou um clima. Como é que é? Você pode repetir? Então, não, apareceu uma mocinha e agora a gente está se gostando. O que você vai falar? Meu filho, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo agora. E ele fica assim. Você fala, vamos sentar aqui. A melhor coisa, vamos sentar aqui. Como que ela é? Como são os pais dela? Como que ela é na escola? Qual é o comportamento dela? São essas coisas. Agora o cristão, Senhor Deus, ilumina a cabeça do meu filho, hein? Não deixe ele tomar, não deixe ele ir atrás de uma diaba. É assim. Ou não é desse jeito que acontece em muitos lugares? Não existe orientação, não existe conhecimento, não existe princípio. Só existe a ideia da porta aberta e a porta fechada. Abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta. Parece banheiro. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Então, ai meu Deus do céu, vamos lá. Vamos supor que você precisa de dinheiro. Tá bom. E então uma porta se abre para você trabalhar de domingo a domingo. Aí você diz assim, oh, Deus abriu as portas para mim. É? Você acha? Não, mas eu estava precisando. Eu sei. Mas você foi lá e já pegou. Porque aquilo você diz, isso vai salvar a minha vida. Vai?
Então você diz, não, Walter, fica tranquilo, eu vou me ausentar um período da igreja. Vai. Eu vou me ausentar um período da comunhão com os irmãos. Vai. Eu já sei tudo o que vai acontecer na sua vida. Deixa de ouvir a palavra de Deus e você vai começar a querer ouvir o que lhe interessa. Deixa de ter comunhão com a igreja e você vai começar a ter comunhão com pessoas que te influenciam ao mal, que vão enganar você. Logo a sua fé vai esfriar. Seu compromisso, sua fidelidade, você vai abandonar sua família, você vai deixá-los de lado. Você não vai mais honrar a Deus, a sua alma vai se tornar seca, definhada. Quando você toma uma decisão, você tem que imaginar que tipo de pessoa você está se tornando. Dentro da situação que você escolheu, você mudou? Você é capaz de olhar para uma pessoa que tomou uma decisão e de repente ela começa a mudar para pior? A situação que você está tornando você mais maduro, mais paciente, alegre, fiel, comprometido a Deus ou com a sua palavra? Está tornando você uma bênção às outras pessoas? Ou você simplesmente é um egoísta, mesquinho, avarento, materialista? O seu temor a Deus é crescente ou não? Mas volte, a porta abriu, não importa. O vulto apareceu, sim, agora você se envolveu com o vulto. Você está se tornando que tipo de pessoa? Você se lembra da história de Jonas? Jonas era um profeta escolhido por Deus para pregar em Nínive. Mas ele diz, Nínive eu não vou. Porque eles são os assírios, eles sempre brigaram com Israel. Imagine eu pregar o evangelho para sempre. Eu quero que eles morram. Deus disse, eu quero que você vá lá e pregue. Jonas diz, eu não vou. Eles, em vez de ir para Nínive, vão para a Espanha. E ele saiu. Ele chegou em Jope, onde é Tel Aviv hoje. E olha só, chegando lá, tinha um navio que ia realmente zarpar naquelas horas para a Espanha. O que é isso? Porta aberta. Ele deve ter pensado, Deus deve ter aceitado minhas ideias. Ele vai encontrar outro. E Deus está deixando ele subir no navio e ir para Jope. Ele está andando. Chegou em Jope, viu o navio, pagou, tirou o dinheiro do bolso, pagou a viagem. Vamos para a Espanha. Em alto mar, tempestade. E as ondas batiam na embarcação. Os marinheiros e a tripulação e os comerciantes, meu Deus do céu, não dá, nós vamos afundar, joga a carga no mar, o navio precisa ficar mais leve, e jogaram tudo fora, e ele lá, a mala sem alça estava lá, o vulto, até que ele resolve confessar, o problema aqui sou eu. Mas agora que você fala, vamos jogar ele no mar. Jogar no mar, parou a tempestade. Era uma coisa de Deus. O que Deus fez? Deus abriu as portas para ele ir ao mar e fechou a porta para ele chegar à Espanha. Deus abriu as portas para ele tomar um navio em Jope, mas não falou nada o que ia acontecer lá. Deus não tem a obrigação de dizer para a gente o que vai acontecer lá no futuro. Aquela mocinha estava saindo da igreja outro dia e foi estuprada e assassinada, porque ela foi dar uma informação para a pessoa. Vocês ouviram essa reportagem? Está cheio de casos agora, bandidos que entram na igreja e atiram no pastor. Em nome de Jesus, que não me aconteça aqui.
Então, você vê como é que são as coisas. Jonas tomou uma decisão, acreditando que ele estava tudo bem. Ele trouxe prejuízo a si mesmo e a outras pessoas. Inclusive, ele ocasionou uma má digestão em um peixe. Que graças aos céus e a Deus que o criou, ele não precisou de Alka-Seltzer e ele o regurgitou na praia. Quem? O vulto. E então Deus diz, vai agora pregar. E ele vai, mas Deus não diz para ele o que vai acontecer lá. E todos nós conhecemos a história. A obediência de Jonas trouxe grande alegria à cidade, mas ele mesmo não se contentou com ela. A sua desobediência trouxe prejuízos a si, a comerciantes e a tripulação de um navio. É isso que está acontecendo com muitos irmãos que fazem campanhas, correntes, novenas. Porque essa pastorada mentirosa está dizendo para vocês, vem aqui porque Deus vai dar, faz a campanha, dê 5 mil, dê 3 mil, 2 mil, dependendo do que você dá, é o que Deus vai te dar. E aí as pessoas vão, são ovelhas sem pastor, sem noção nenhuma. A nossa reunião é maravilhosa, olha as nossas músicas, tira o pezinho do chão. Na verdade, você deveria tirar o pé do mundo. Irmãos, as coisas estão ficando cada vez piores, porque as pessoas estão escolhendo o pior. Estão se afastando de Deus, porque elas preferem buscar os desejos dos seus corações. O que eu estou falando hoje é muito sério, seríssimo, seríssimo. E se eu ouvir direito Deus, vou continuar. Mas não pense não. Às vezes as suas decisões o levam a sofrimentos também. Como Paulo mesmo, na experiência de Paulo. Veja só, em Atos 20, 22 e 23. Paulo diz, agora eu vou para Jerusalém. Obedecendo a quem? O Espírito Santo está abrindo uma porta. Mas Deus não está falando o que vai acontecer lá. E Paulo diz, sem saber o que vai me acontecer lá. Deus não tem obrigação de dizer o que vai acontecer na sua vida. Como é que você pode dizer, eu vou fazer essa campanha porque Deus vai me dar aquilo? Deus vai me dar uma BMW. Aí chega alguém com a chave de um Fiat 147. Com todo respeito, quem tem um 147? Alguém aqui deve ter, não sei. Alguém tem? Se tivesse eu orado 200 Pai Nosso. Então, veja lá. Então, Paulo diz ainda, sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado, isto é, por meio de pessoas, Paulo, estou sentindo algo, que você vai para Jerusalém, você vai ser preso, você vai sofrer. E Paulo diz, olha, eu ouço em toda parte, que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas Deus realmente
não tem acentuado, não tem falado, como eu posso dizer, com claridade isso a mim. É isso que ele está dizendo. Ele não sabe. Então, irmãos, concluindo o que eu tentei ensinar a vocês nesta noite, por gentileza, Deus, entenda que Deus é aquele que abre e fecha as portas, segundo a sua vontade. Mas, muitas vezes, Ele não revela os seus planos. Ele abre e fecha, Ele interrompe os nossos planos, Ele interrompe os nossos caminhos, para que você enxergue, comece a enxergar melhor o que de fato você precisa. Cuidado com as portas abertas, pois elas não significam que, passando por elas, você encontrará a aprovação divina. Isso não significa que, passando por elas, você vai encontrar a aprovação divina. Não. Apareceu um gato, uma gata, um carro, uma casa, você vai se meter em dívida. E depois, talvez, você vai comprar um abacaxi. Você vai comprar uma coisa, vai se envolver com alguém que vai destruir sua vida, sua família. Você estava tão bem sozinho. Ou então aparece alguém e num momento Deus fecha a porta e você desiste. Continue servindo a Deus, porque não significa que você não vai namorar, não vai casar. De repente, Deus passou aquela fase que você precisava enxergar alguma coisa e agora, você mais preparado, tudo volta. Mas não é por meio de correntes, por meio de orações especiais. Por isso que eu digo a vocês que os irmãos, muitos cristãos, não sabem como orar. Porque oram prometendo coisas às pessoas. Eu vou orar e eu tenho certeza que Deus vai cumprir. Como é que você pode ter certeza se Deus não mostrou para ele nada e nem vai mostrar para você nada? Fica onde você está, mas sirva a Deus. Por isso, não julgue as portas fechadas como uma decisão definitiva de Deus, pois Ele pode tê-las fechado por razões que desconhecemos, no momento. Você não sabe. Walter, meu namoro acabou agora. Ou eu tive um problema no meu casamento, um problema com meu filho, com os meus pais. Ai, meu Deus do céu, o que é agora? Você vai ter que amar sua família, você vai ter que amar sua vida, você vai ter que amar a Deus, servi-lo, se envolver na missão cristã. O que vai acontecer lá na frente depende de Deus, não depende de você. A sua fé não é para produzir alguma coisa, a sua fé é para você se manter fiel a Deus. Como eu gostaria de saber que vocês estão entendendo. Não julgue os seus sofrimentos como resultados de decisões erradas. Ai, meu Deus, estou sofrendo porque eu pequei. Calma. Seja fiel e persistente. Tenha paciência e aprenda a esperar no Senhor, sem indiferença e apatia. Para com essa coisa de dizer, eu estou sofrendo porque isso é culpa de erro. Não, nem sempre. O Espírito de Deus disse para Paulo, vá a Jerusalém, e lá ele seria preso. Vá a Filipos, e lá ele foi preso, apanhou.
Para com essa história de achar que quando você está em Cristo você não sofre. Reorganize sua vida, meu irmão. Reorganize os seus pensamentos. E por último, não julgue a sua vida tranquila como resultado de decisões corretas. Ah, agora está tudo tranquilo, estou em paz com Deus. Você não está em paz com Deus, porque você não pensa nele. Você resolveu o seu problema. Só isso. Você estava para morrer e não morreu. Você estava andando num caminho vazio e continua. Há muitos que querem viver pela fé em Cristo, mas não sabem nada sobre esse assunto. Não entendem nada. Eles não buscam a Deus, só estão buscando o seu próprio bem-estar. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar nas entrelinhas, nas histórias, muitas portas fechadas e abertas por Deus. Você vai encontrar Deus interrompendo os planos das pessoas, os caminhos e às vezes até a própria vida. Irmãos, que nós possamos depositar toda a nossa confiança no nosso Senhor e aprendermos a viver para a glória dele. Em nome de Jesus. Espero que eu tenha sido usado para ensinar algo muito importante a vocês nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu coração, essa minha